Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivo em mais uma quarta-feira, mais um culto de oração. Estamos ao vivo aqui hoje, mais uma live, então eu peço para você que está chegando aí, você que já está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Meu pedido é que você já entre, deixa aí o seu comentário, de onde você está assistindo, quem você é. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu queria que você deixasse hoje o seu pedido de oração, já que hoje é o dia do culto de oração. O meu pedido é que você deixe aí o seu pedido de oração, tá bom? Um outro pedido especial é que você entre e já compartilhe. Tem um botão aí embaixo para você compartilhar. Você pode fazer isso para nós. Eu estou fazendo isso exatamente aqui agora, tá bom? Eu tô já aqui entrando no link para compartilhar essa live de hoje. Então o meu pedido especial é você que está chegando, vai chegando e vai deixando já aí de onde você está assistindo, qual o seu pedido de oração hoje, já que hoje é o culto da quarta da oração, tá bom? Vai também compartilhando, tem um botão aí embaixo para compartilhar, você clica nele, compartilha aí no seu feed, ou pode criar uma sala de vídeo aí para assistir com seus amigos essa live, tá certo? Você pode também copiar o link, mandar nos seus grupos de WhatsApp, me ajuda a espalhar aí. Hoje o tema do nosso culto é "Se o meu povo orar, o poder de uma igreja que ora". Nós vimos semana passada que a igreja que ora, na verdade não foi semana passada, né? Foi nas ocasiões passadas, aí nossa última live aqui de quarta-feira, que a pessoa que busca substituir uma vida de oração na igreja por uma vida de oração individual, aquela pessoa que não ora individualmente falando, infelizmente ela vai morrer espiritualmente falando. Agora, que poder tem então a oração na igreja, a oração em grupo, a igreja que ora? "Se o meu povo orar" é o tema de hoje, então sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui compartilhando, meu pedido é que você faça o mesmo, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos. Estou compartilhando aqui também. Live de quarta, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando aí dentro de alguns minutos oficialmente, já com uma oração, já que hoje é dia do culto de oração, tá bom? O tema de hoje é "Se meu povo orar". Tá bom? Vem chegando, vai colocando aí de onde você está assistindo, quem você é, coloca aí o seu pedido de oração, já que hoje é o dia do culto de oração, tá bom? Mas eu queria pedir também que você compartilhasse aí este link com as pessoas ao seu redor. Eu já estou compartilhando aqui, já tem algumas pessoas compartilhando aí pelos grupos, já estou vendo aí, tá ok? Quem está chegando agora, porque eu acabei de enviar o link aqui para os meus amigos, quem está chegando aí agora, fica muito à vontade e compartilhe também, ok? Eu vou terminar aqui de compartilhar. Últimos grupos aqui que eu vou compartilhar agora. Muito bem, links compartilhados. Agora sim, vou dar uma atenção mais exclusiva agora para vocês. Até colocar a câmera aqui, mais pertinho, posicionar. Ok, aí, agora sim tá tudo certinho. Deixa eu já ver aqui quem já entrou. O William já tá aí. William, seja muito bem-vindo, viu? Saudade da gente bater aquele papo, né, William? Pois é, seja muito bem-vindo, William. Deixa eu ver que tem mais gente aqui que já chegou. Aqui o William pedindo já oração. Peço que ore por mim mesmo, pois estou com um problema de ansiedade. É um problema muito comum nesse período agora que nós estamos vivendo. É um problema muito recorrente na saúde da maioria das pessoas, saúde mental sobretudo, as pessoas sofrendo mentalmente. Então vamos orar aí pelo William, tá bom? A Elaine já chegou aí dando boa noite. Então quem está chegando, só para repetir aquilo que eu já falei aqui desde o primeiro minuto da nossa live. Quem está chegando aí agora, o meu pedido é que você deixe de onde está assistindo, quem você é, que você coloque aí o seu pedido de oração, já que hoje é dia de culto de oração, tá bom? Nós vamos já começar orando daqui a pouquinho, mas que você também já vá se preparando aí, pegando a sua Bíblia e compartilhe. Tem um botão aí, compartilhar, compartilhe com os amigos, tá bom? Copie o link, manda nos grupos de WhatsApp, mas vai espalhando aí. Você que já recebeu o link lá no seu privado, lá no WhatsApp, que eu já mandei para você aí, compartilhe nos grupos que você tiver para mais gente estar aqui com a gente assistindo também, tá bom? Então, já deu 8 horas, já até passou um pouquinho das 8 horas. O meu pedido então é que você, nesse momento,
Quem já chegou, feche seus olhos aí, já que hoje é culto de oração. Vamos aproveitar para orar, vamos aproveitar para falar com Deus. Feche seus olhos aí agora e vamos orar. Querido Pai, nós entramos na Tua presença outra vez com a certeza e a convicção de que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não existe ninguém além de Ti. É por isso que louvamos e engrandecemos o Teu nome. O Senhor, ó Deus, é um Deus digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda majestade, e por isso Te adoramos. Entrando na Tua presença, ó Deus, nós reconhecemos o quanto somos pequenos. Olhando para o mundo ao redor, olhando para todo o universo, e comparado ao nosso tamanho, vemos o quanto precisamos do Senhor, o quanto carecemos de Ti. A nossa vida é cheia de problemas, é cheia de desilusões, e nós queremos, ó Deus, dizer o quanto precisamos do Senhor. Precisamos da Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Precisamos, ó Deus, da Tua mão poderosa, a Tua mão poderosa que sempre nos acompanha. Aquela mão perdoadora, aquela mesma mão que se entregou na cruz do Calvário, levando, ó Deus, a marca dos cravos, é a mesma mão hoje que se estende para nos salvar. Obrigado por isso. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo nosso sustento material, o nosso sustento espiritual. Obrigado por estarmos juntos aqui, porque temos uma tecnologia. Nós imaginamos, ó Deus, se fosse essa pandemia 20, 25 anos atrás, nós não teríamos a possibilidade de continuar, ó Deus, alimentando a igreja mesmo à distância, como temos feito hoje. Por isso te agradecemos pela internet, pela tecnologia que nos dá essa possibilidade. Nós queremos também, bom Pai, nessa hora, lhe fazer alguns pedidos e colocar alguns pedidos em Tuas mãos. O William, por exemplo, pede por ele, pela sua ansiedade. Eu te peço, ó Deus, que acalme o coração do William. Não é uma questão que a gente escolhe ter, mas que o Senhor possa nesse momento colocar sua mão sobre ele também. Nos entregamos em Tuas mãos, pedimos que a Tua companhia seja sentida durante este programa, que o Senhor toque o nosso coração. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já tem algumas pessoas que chegaram aí. Já mencionei aqui o William, estou vendo aqui a irmã Vilma, lá do Andirobal. Um abraço para a igreja do Andirobal, na região lá de Óbidos. Então um abraço para vocês. Ela sempre me pede, pastor, manda um abraço aí para minha família, ora pela minha família, pela igreja do Andirobal. Vamos daqui a pouquinho fazer a oração intercessora. Então o pedido é que você que está chegando, que você coloque aí nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? De onde você está assistindo, qual é o seu pedido de oração hoje? Deixa aí no comentário. Nós acabamos de orar, mas vamos ter... Essa foi a oração para introduzir o culto, para convidar Deus para estar com a gente. Mas daqui a pouquinho nós vamos ter a oração intercessora. Então deixa o seu pedido aí, coloca de onde você está assistindo, compartilha com os amigos, manda... Enfim, vai espalhando aí. Tem um botãozinho compartilhar, compartilha, manda os links nos grupos aí, tá bom? Estou aguardando aqui então você colocar aí o seu pedido de oração. Por enquanto só chegaram 2 pedidos. Um a gente até orou, que é pelo William aqui, e o segundo nós vamos orar daqui a pouquinho pelo pedido da irmã Vilma. Agora, interessante é o tema de hoje. Nós temos estudado aqui o livro Ouse Pedir Mais. Aconselho você comprar pela Casa Publicadora Brasileira. É só entrar no site cpb.com.br e procurar lá o livro Ouse Pedir Mais. É um livro que nós temos estudado aqui toda quarta-feira. Para quem mora próximo à Loja dos Céus, ou em Santarém, ou em Altamira, ou em qualquer região no Brasil que você esteja assistindo e tem Loja dos Céus, tem uma loja da Casa Publicadora, compre esse livro, eu aconselho demais, o livro Ouse Pedir Mais. É o livro que nós temos estudado um capítulo aqui a cada quarta-feira e tem sido nossa base para estudo aqui. Deus tem falado poderosamente através desse livro. Deus usou ali a escritora, que é uma líder do Ministério de Oração da Igreja Adventista, mundialmente falando, tá bom? Então, aconselho você a ler esse livro. Estou vendo aqui que a Rafaela dizendo aí, ó, olá, pastor, quero pedir pelo restabelecimento da saúde do meu pai, o Romeu, vamos orar por ele, tá bom? Rafaela, um abraço, vamos orar por ele também. E quem está chegando aí vai deixando, assim como a Rafaela deixou, a Edileuza, eu tô vendo que já chegou aí também, assim como a Rafaela deixou aqui o seu pedido, deixa aí o seu pedido também, tá ok? Enquanto as pessoas estão colocando aqui os pedidos, vou continuar e vou voltar a falar sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, como eu disse, baseado no livro Ouse Pedir Mais, o tema de hoje é Se Meu Povo Orar, o poder da igreja que ora. Nas semanas anteriores aqui, nós falamos que é impossível você querer sustentar uma vida espiritual
com saúde espiritual se você não ora individualmente falando, aquela oração do seu quarto, você e Deus e tudo mais. Não tem como. Agora, e nós falamos inclusive que não tem como uma pessoa querer substituir a oração em grupo, a oração na igreja, pela oração individual, a oração em casa. A oração em casa, a oração você e Deus, é que sustenta a sua vida espiritual, então não tem como. Tá? Então, aí muita gente pode até perguntar, pastor, mas e a oração em grupo, a oração na igreja, a oração intercessora, quando a gente faz semana de oração, serve para quê então? É o que nós vamos ver hoje, se meu povo orar é o tema, tá bom? Tá aí a Eunice Oliveira dizendo que estava enviando o link, que é a minha mãe essa daí, viu? Eunice, ele tá aí, não perde uma. A irmã Edileuza está dizendo aqui, peço que ore pelo meu irmão, o Edilson, pois ele estava se tratando de coronavírus. A Elaine, que também não perde uma, está dizendo, pastor, eu também preciso de oração por minha saúde. Ontem ela estava no hospital com ansiedade e pressão alta. Quer pedir também pelas amigas Núbia e Paula, que estão com Covid. Por minha amiga Janaína, que perdeu sua mãezinha hoje para o vírus. Ela diz aqui que Deus console o seu coração e que a esperança viva da ressurreição lhe alcance. Amém, Elaine, amém, amém. Bom, eu não quero me delongar mais, porque a introdução já está até bem longa aqui. Quem já fez seu pedido, legal. Quem ainda não fez, pode deixar aí o pedido, porque no final a gente volta para fazer a oração final e tudo mais. A gente ora outra vez pelos pedidos, tá bom? Assim a gente tem feito toda quarta-feira. Antes que a gente vá para o tema, então, vamos fazer a oração intercessora. Não posso me delongar mais, porque a gente tem que ter o tempo para estudo da palavra de Deus hoje também, além da oração. Apesar de ser o culto de oração, a gente tem que também ir para a palavra de Deus, que é o principal, né? Então, só relembrando aqui, nós temos alguns pedidos que foram feitos. A irmã Vilma pedindo por ela e pela igreja do Andirobal. A Rafaela pedindo pelo pai dela. A irmã Edileuza, que pediu pelo irmão dela, tá ok? E a Elaine, que pediu por ela, que pediu pela Núbia e pela Paula, e também pediu pela Janaína, que perdeu a mãezinha dela, tá ok? Então feche seus olhos aí, agora sim, momento da oração intercessora. Não tem problema, depois da oração você pode colocar o seu pedido aí também, ok? Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós queremos entregar alguns pedidos especiais feitos aqui agora diante do teu altar. A irmã Vilma, que pede por ela, que pede pela família dela. Eu aproveito, ó Deus, acrescentar o irmão Dadá, que é o marido dela, sua família, seus filhos, para que ela e aquela igreja colocada ali naquele lugar pelo Senhor possa continuar sendo um farol, brilhar para aquela comunidade. Eu lhe peço também, ó Deus, pela Rafaela, pelo seu pai, que está com problema de saúde, e que tua mão poderosa, ó Deus, possa provar para ele o quanto o Senhor é um Deus real, presente, que se preocupa com seus filhos. Não o abandone, bom Pai. E que ela, Rafaela e sua família possam cada vez mais se aproximar do Senhor para ver o milagre, mais um dos milagres acontecendo na vida do seu pai, como já temos visto muitos outros vindos da tua mão. Eu lhe peço também, bom Pai, pelo pedido feito aqui pela irmã Elaine. A irmã Elaine, ela pediu também, bom Pai, por ela, pela ansiedade, e rogamos, assim como pedimos pelo William, que o Senhor reforce um cuidado da mente da Elaine, para que o Senhor possa acalmar a ansiedade, acalmar o coração dela também. Pedimos pelas amigas que estão adoentadas, a Núbia e a Paula, para que elas sejam também cuidadas pelo Senhor, tua mão protetora esteja ali com elas. Sobretudo, ó Deus, pedimos pela Janaína, que é amiga também da irmã Elaine, que a Janaína possa ser consolada pelo Espírito Santo e que a esperança da ressurreição em Cristo Jesus, por ocasião da volta dele, possa também acalmar e consolar o coração dela. Entregamos em tuas mãos também o Edilson, que é irmão da irmã Edileuza. O Edilson, ó Deus, precisa do teu cuidado ainda. Ele vem em tratamento por causa do vírus e te pedimos que o Senhor esteja com ele. Intercedemos também, bom Pai, pelo Carlinhos, ancião da Igreja do Mutirão, para que o Senhor esteja o acompanhando nesse processo. Ainda não sabemos se ele está infectado ou não, mas que o Senhor esteja com ele nesse momento, o ajudando a cuidar. E cuide de todo o seu povo, ó Deus, que possamos fazer a nossa parte, é bem verdade, nos cuidando, nos protegendo, mas que a tua mão possa ser um adendo que o mundo ainda não conseguiu enxergar, mas que nós já temos pela fé. Nós também, ó Deus, colocamos aqui o pedido feito, logo em seguida pela Damires, a Damires que agradece, bom Pai, pela saúde dela, saúde da irmã dela que esteve doente e agora está também restabelecida. Bom Pai, nós pedimos pelo Derek,
que a irmã Vilma também pede, que o Senhor possa colocar a sua mão sobre todo esse teu povo que colocou o seu pedido e que expressou um desejo do seu coração. E mesmo aqueles que não expressaram um temor, um anseio ou um desejo, que o Senhor possa, como o Senhor sempre faz, olhar o fundo do coração e atender esse pedido. É o que oramos, crendo num Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nada melhor do que orar, nada melhor do que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. E nós estamos aqui hoje para isso, para que você se lembre de que o mesmo Deus dos milagres do passado é o Deus de hoje. Precisamos crer nisso. Se a gente passar a acreditar mais nisso, as nossas respostas para as nossas orações irão mudar de um não para um sim. A gente sempre tem como regra de respostas de orações o não. O sim, quando vem, é uma exceção, a gente comemora, celebra, é um grande milagre até. E que possa ser mais recorrente o sim de nossas orações, que possamos ter mais fé que o Deus do passado é o Deus de hoje, tá bom? Nunca se esqueça disso, que o Deus que realizou milagres no passado é o mesmo Deus que realiza milagres hoje. Então, quando for orar, quando for para a Bíblia, vá com essa confiança, que Deus não muda. Quem mudou foi a nossa fé que está menor do que dos tempos bíblicos, tá bom? Então quero dar aqui boa noite para Sara, que chegou aí também, dando boa noite. Vou pedir, pega a sua Bíblia aí, pegou sua Bíblia, já deixa aberta aí em 2 Crônicas, tá bom? É um texto que eu já até mencionei aqui hoje, mas deixa aberta aí já a sua Bíblia. O tema de hoje, só para repetir então, para quem chegou depois, é Se Meu Povo Orar, o poder da igreja que ora. Repito aquilo que eu já falei, não podemos substituir a oração pessoal pela oração em grupo, mas a oração em grupo tem o seu lugar, tem o seu poder. E que poder tem uma igreja que se coloca para orar, que se propõe a orar? Vamos tentar entender isso aqui hoje. Então, juntos, vamos lá, como eu já pedi, abra aí sua Bíblia no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, texto conhecidíssimo. O tema de hoje é baseado nesse texto, 2 Crônicas 7, 14. Se alguém puder colocar aí, como a gente sempre tem como tradição aqui nas nossas lives, coloca aí no chat, por favor, o texto, para quem chegar depois possa ver que esse é o texto que nós estamos já lendo e meditando aqui, tá bom? 2 Crônicas 7, 14, quem puder aí coloca no chat esse texto. Vamos para a leitura então. 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz assim: Então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É claro que eu estou lendo aqui numa outra versão, tem outra versão mais tradicional, mais conhecida, que diz que se o meu povo orar, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar de todo o coração, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei sua prece. É Deus dizendo que se o meu povo se colocar para orar, se humilhar, se o meu povo se unir em oração, eu ouvirei sua prece. É uma promessa feita por Ele mesmo, não sou eu que estou te prometendo. Se fosse eu, você teria até motivo para duvidar, porque eu sou falho, sou pecador, eu posso falar uma coisa aqui lá na frente e errar, sou pecador. Agora é Deus mesmo prometendo, você ouviu da boca do próprio Deus, que é Deus dizendo: meu filho, eu estou te prometendo, se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei sua prece, eu ouvirei o seu clamor. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Sabe, esses dias minha filha, ela estudando, na verdade não era a lição dela, era a lição do irmão dela, a lição do Mateus, do rol do berço, e a lição do Mateus agora, para esse terceiro trimestre, começou agora nesse mês de julho, com a lição de Samuel. E a lição de Samuel conta a historinha de Samuel, que Samuel era um menino que ouviu Deus chamando e tudo mais, que Deus se comunicou, que Deus falou, que Deus cochichou no ouvido de Samuel ali algumas coisas. E ela falou assim: papai, mas eu não escuto Deus falando comigo. Eu falei: filha, você escuta, você que não sabe, mas quando tem uma pregação, Deus está falando com você. Na oração, Deus fala com você. Na Bíblia, quando você lê, porque ela já lê a Bíbliazinha dela que faz o culto pessoal dela, na Bíblia, Deus falando com você. No culto, quando o pastor prega, é Deus falando com você. E muitas vezes Deus está falando de maneira tão clara e a gente não está entendendo. Eu li um texto bíblico aqui que é Deus prometendo para você, é Deus falando: se você orar e se o povo se unir para orar, eu ouvirei sua prece. A gente faz pouco caso de um texto como esse, tão fantástico, uma promessa tão linda. E aqui não é um texto bíblico que nós lemos, só mais um, não é uma palavra jogada ao vento, é Deus te prometendo que ouviria a sua prece. Como eu disse aqui no início, a oração pública não substitui a oração pessoal. Não existe vida espiritual sem oração pessoal.
Agora, a oração pessoal não substitui o poder da igreja que ora. Repito, a oração pessoal não substitui o poder da igreja que ora. Uma igreja que ora é uma igreja diferenciada. Uma igreja que ora é uma igreja que está num outro nível. É uma igreja que alcança milagres, alcança bênçãos muito maiores do que a igreja que não se põe a orar. Uma igreja que se une à oração é uma igreja que pode ver maravilhas acontecendo em seu meio. Tem muita gente agora me assistindo pensando assim, pastor, mas a minha igreja não se une nem para as coisas mais simples, quanto mais se unir para orar. A nossa igreja não está mais unida, pastor, o que está acontecendo? Sim, eu sei disso. Mas entenda que até mesmo a igreja que não é unida, quando se propõe a orar, milagres podem acontecer, inclusive trazer união para a igreja. Oração. E tudo pode começar com uma pessoa. Com uma pessoa sequer. Pastor, lá na igreja só eu, acho que não vai ter jeito. Tem jeito sim. Eu quero começar contando para você a história do pastor Ron Cluzet. Esse pastor, ele era um pastor nos Estados Unidos, e um pastor adventista lá nos Estados Unidos, e ele conta a história quando ele se propôs, ele pegou uma nova igreja, ele se propôs a colocar aquela igreja num nível assim de espiritualidade muito bom. Ele pensou assim, eu chegando nessa igreja tem que estar envolvida na missão, grandes programas, essa igreja precisa estar realizando bênçãos para Deus. E aí ele começou a fazer de tudo, inclusive orar. Ele orou e realizou vários projetos, ideias, processos na igreja, mas nada acontecia. Depois de 1 ano e 3 meses que ele estava orando, a virada de chave veio quando ele decidiu fazer uma série de mensagens, como a gente faz aqui, uma série de mensagens sobre oração. Você acredita que depois que ele iniciou essa série de mensagens sobre oração, as coisas começaram a mudar? A igreja passou a orar muito mais. E agora não era só ele que orava sozinho. Ele orou por 1 ano e 3 meses. E a igreja agora começou a orar junto. Ele lembra que a princípio ele fazia alguns cultos de oração no sábado pela manhã, antes da escola sabatina. Uma igreja de 400 membros, nem 100 apareciam. Ele ficava meio que indignado com aquilo. Depois de 1 ano e 3 meses, decidiu fazer essa série sobre a oração. Os resultados foram os seguintes. O dízimo daquela igreja quadruplicou. As pessoas passaram a ser mais fiéis a Deus porque oravam mais. As pessoas passaram a acompanhar o pastor a orar também. A oferta para evangelismo aumentou em 5.000%. Eu ia falar 500, mas é 5.000%. 5.000% aumentou a oferta para evangelismo. O número de membros cresceu 3 vezes mais, triplicou. E durante aqueles próximos dias, 200 pessoas foram batizadas com o poder da oração. E aí, dá para limitar o poder que uma igreja tem, uma igreja que ora? Não dá para limitar, não dá para mensurar, não dá para entender. Mensurar ou duvidar seria você limitar um Deus que é tão poderoso. Não dá para dizer assim, Deus vai me dar tanto. Não, Deus pode te dar muito mais do que você sonha. Não tem uma música que diz que por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus sempre é maior? Então uma igreja que ora, ela pode ver maravilhas, como no exemplo aqui. E Ellen White fala que nós precisamos clamar para que os milagres aconteçam, para que a gente possa ver, por exemplo, a descida do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia. Só vai vir mediante oração. No livro Evangelismo, na página 701, sabe o que Ellen White diz? Ellen White diz assim, a descida do Espírito Santo, vou até olhar aqui para o lado que eu vou ler. Diz assim, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Gente, olha o que Ellen White está dizendo aqui. Muita gente olha a descida do Espírito Santo, a descida da chuva serôdia, como estando lá no futuro. Mas Ellen White diz, é porém privilégio da igreja ter agora isso. Ellen White diz, busque, ore por ela. A gente precisa e o céu está doido para derramar. Ora, se o céu quer derramar e se eu preciso, o que está faltando? Pedir. E Ellen White está dizendo, a gente pensa que é lá no futuro e é para agora.
Está faltando para a igreja orar mais por essas coisas. Orar mais pelo derramamento da chuva serôdia. Orar mais por milagres. Orar mais por batismos. Orar mais por fidelidade. Orar mais por decisões. Orar mais pelos milagres acontecendo no meio do povo. Porque quanto mais resposta de oração a gente tem, quanto mais milagres a gente vê em nosso meio, mais confiante em Deus a gente vai se tornando. Mais confiante de que as orações são atendidas, nós vamos ficando. Então, aqui vamos até aproveito para abrir um parêntese e dizer algumas coisas para você. Primeira dica: nunca deixe de dar um testemunho mediante o recebimento de uma bênção. Recebeu uma bênção? Conta. Por quê, pastor? Porque quando você conta uma bênção, você está reforçando para o outro irmão que estava desacreditando, que não estava mais acreditando no poder da oração, você diz para ele: vale a pena confiar na oração. Vale a pena confiar que Deus responde. Olha aqui, aconteceu na minha vida, então nunca deixe de contar um testemunho. Segundo, quando você se coloca na presença de Deus, recebe uma bênção, a igreja começa a notar isso, e aí começa a crescer um movimento de oração, o povo dizendo assim: eu quero ser que nem o fulano, ele recebe bênção, eu também quero receber, e ser mais grato pelas bênçãos. Agora entenda que uma igreja que começa a orar, ela começa a ver os resultados acontecendo. Olha o que diz no texto de Joel capítulo 2, abre aí comigo, o livro de Joel capítulo 2, quando Deus pediu para que os líderes do povo dele se colocassem em oração com todo o povo. Todo o povo. É uma oração em grupo. Olha o que diz o texto aí de Joel. Joel já está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Tá bom? Abra aí em Joel. Ó. Joel. Tá antes de Amós. Logo depois de Oséias. Você vai passar Daniel, Oséias, chegar em Joel. Joel capítulo 2, nós vamos ler alguns versos aqui deste capítulo 2. A situação aqui, antes da gente ler, só para você se situar no texto. A situação aqui é a seguinte: Joel é um profeta e ele traz mensagens de Deus diretamente para os líderes do povo de Deus. E uma das mensagens é que os líderes do povo de Deus deveriam reunir o povo para orar em grupo. Oração com o povo, oração da igreja. A igreja se colocar para orar junto. E olha só o que acontece nos versos a seguir. Joel capítulo 2, verso 17, é o que vamos começar lendo. Joel capítulo 2, verso 17 diz assim: a ordem era que os sacerdotes que ministram perante o Senhor fiquem entre o pórtico do templo e o altar chorando, e façam a seguinte oração: Senhor, poupe o seu povo, não deixe que as nações pagãs o dominem, porque ele pertence ao Senhor. Não deixe que a sua herança seja objeto de zombaria e humilhação entre os povos pagãos, para que não digam: onde está o Deus deles? Essa era a ordem, que os sacerdotes ficassem ali na porta do templo e que orassem pedindo misericórdia para Deus. Verso 18 agora. Estou lendo o texto de Joel capítulo 2, verso 18 agora. Coloca aí, Joel 2, aí no chat aí para mim. Joel 2, verso 18 agora. Então o Senhor terá misericórdia do seu povo, e pela honra de sua terra mostrará o seu zelo. Verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo: vejam, eu vou dar a vocês cereais, vinho novo e azeite suficientes para acabar com suas necessidades. Vocês nunca mais serão motivo de zombaria entre os povos. Deus dizendo assim, ó, vai lá, manda o sacerdote orar. Eles oraram, ok, agora minha resposta é essa daqui: vocês nunca mais terão necessidades. Imagina se o povo hoje da igreja começasse a se colocar em oração junto. A igreja que ora recebe milagres, a igreja que ora vê resultados. Verso 25 agora, Joel 2, 25. O texto diz assim, continua a história: eu devolverei a vocês as colheitas devoradas pelos gafanhotos, o grande exército dos migradores, dos saltadores e dos cortadores que eu enviei contra vocês. Verso 26 agora. Mais uma vez vocês terão comida até ficarem satisfeitos, não passarão por necessidades. Agora o verso 28, olha a maravilha, o resultado de uma igreja que ora. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. 29, naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e as minhas servas. O resultado está aqui. Deus está dizendo, primeiro eu vou suprir suas necessidades, se o meu povo se humilhar e orar, se o meu povo se unir como igreja para orar,
Por isso o tema de hoje é: se meu povo orar, o poder da igreja que ora. Se uma igreja orar mais, o resultado está aqui. Deus vai suprir a necessidade do seu povo e vai derramar o seu espírito sobre o seu povo. Ellen White comenta esse texto aqui que acabamos de ler, num livro que foi publicado só nos Estados Unidos, o livro Sermons and Talks. Sermons and Talks. No volume 1, página 391, ela diz assim, ó: se essa profecia de Joel foi parcialmente cumprida nos dias dos apóstolos, vivemos agora no tempo em que ela deve se manifestar com maior evidência para o povo de Deus. Ele derramará o Espírito sobre o seu povo de tal maneira que ele se transformará em luz em meio às trevas morais. E a grande luz se refletirá em todas as partes do mundo. Que nossa fé aumente para que o Senhor possa agir poderosamente em meio a seu povo. Ellen White está comentando, dizendo mais ou menos o seguinte: bom, essa promessa de que o Espírito Santo seria derramado começou a ser parcialmente cumprida lá no tempo dos apóstolos, no período lá do Pentecostes, em que eles receberam o Espírito Santo, saíram para pregar e naquele dia foram batizadas, num só dia, quase 3.000 pessoas. Lembra desse episódio? Lá em Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo, que eles falaram em línguas de outros povos, não em línguas estranhas, línguas de outros povos. Pode ler lá. Então, aquele momento foi o momento em que o povo recebeu do Espírito Santo o cumprimento parcial dessa promessa do derramamento. Não foi todo, não foi completo. Se naquele tempo já foi bênção demais, imagina hoje. E é por isso que Ellen White está dizendo assim: olha, a gente precisa aumentar a nossa fé. Que grande luz a gente vai poder refletir nesse mundo de escuridão moral. É isso que nós precisamos, orar juntos como igreja, como comunidade, sermos mais unidos e orarmos mais juntos. Às vezes a gente convoca o povo: vamos para a semana de oração, vamos fazer uma semana de oração 6 da manhã, como a gente tem feito às vezes lá na comunidade Sentir Mais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o povo às vezes se esquiva, não vai. E Deus está chamando para que a gente viva um novo momento de oração como igreja. Não só oração individual, mas oração como igreja. O pastor Mark Finley, que é um grande pastor conhecido na igreja adventista, ele e sua esposa foram visitar a igreja adventista na China. E eles ficaram abismados com uma história lá. Eles conheceram uma das maiores igrejas adventistas do mundo, que é uma igreja lá na China com 6.000 membros. Peraí, pastor, quantos membros? 6.000 membros. O pastor Mark Finley foi no pastor da igreja e perguntou assim: pastor, qual é o segredo aqui dessa igreja? Como é que nós temos uma igreja com 6.000 membros? Como é que vocês cresceram tanto? E o pastor disse assim: pastor, é porque você não sabe o nosso começo. Nós começamos aqui com 9 membros. 9 membros, pastor. Hoje, nós já conseguimos gerar da nossa igreja aqui mais 300 novos templos aqui na China. 300 novas igrejas saíram daqui. Igrejas com 50 membros, com 100 membros, com 200, 300, 400 pessoas saíram daqui. Hoje ainda temos 6.000 membros. E sabe qual era o segredo daquela igreja, segundo aquele pastor? Ele dizia que aquela igreja, lá no seu começo, com 9 membros, orava todos os dias, de 4h30 às 6 da manhã. Quando viram os resultados e as bênçãos chegando, eles decidiram: isso precisa ser perpétuo aqui nessa igreja. E eles oram até hoje, todos os dias, os seus membros, de 4h30 da manhã às 6 da manhã. Entenda que nenhum despertamento começa sem oração. Nenhum grande movimento espiritual na igreja começa sem oração. Se o povo não se movimentar para orar junto, em conjunto como igreja, nada vai acontecer. Repito, nenhum despertamento começa sem oração. Isso é uma frase chave para a nossa mensagem de hoje. Se você se esquecer de muita coisa e lembrar disso, já está bom. Coloca aí no chat se você quer decorar aí. Quando a gente escreve e lê, fica melhor pra gente, e ouve e tudo mais, fica melhor pra gente decorar. Decora essa frase aí: nenhum despertamento começa sem oração. É isso. E nós estamos preparados para um reavivamento? A grande pergunta é essa. Nós estamos preparados para o reavivamento? E se Deus quisesse hoje derramar a chuva serôdia, quisesse reavivar hoje a igreja, mudar a igreja hoje de uma hora para outra, estaremos prontos para o reavivamento? Uma vez um irmão perguntou para um pastor assim: pastor, o que a gente deve fazer para ver o reavivamento do Espírito Santo na igreja? Queremos ver, pastor, quais são os passos? E aí o pastor disse assim: você só vai saber depois que você acompanhar um batismo que eu vou realizar hoje à tarde. Vem no batismo, você vai ver
eu vou ter uma resposta para essa sua pergunta. Quais são os passos para a gente ver o reavivamento na igreja? O irmão ficou confuso. Por que eu tenho que ver o batismo para entender quais são os passos para ver um reavivamento na igreja? O pastor então foi fazer o batismo. Ergueu a mão sobre o batizando, mergulhou o batizando e ficou lá. Deixou o batizando ali durante um tempo, segurando o batizando começou a se incomodar com aquilo, o ar estava faltando, ele começou a se debater, o desespero começou a aumentar e o pastor não soltava por nada, o irmão de olho arregalado perguntando para que isso, e o batizando lá se debatendo até chegou uma hora que ele quase foi para agressão contra o pastor, se soltou do pastor e então respirou fundo. Olhou para o pastor desesperado, para que isso, pastor? O que é isso? O pastor então olhou para o irmão que tinha acabado de ser batizado e falou assim: sabe quando você vai estar pronto para passar por um reavivamento? E aí olhou para os outros e disse assim: eu chamei vocês para assistirem esse batismo, era para isso. Sabe quando a igreja vai estar pronta para passar por um reavivamento? Quando a gente começar a almejar o reavivamento, igual você agora está desejando o ar para respirar. Do mesmo jeito que queremos o ar para respirar, a gente precisa almejar o reavivamento na igreja. E é por isso que a gente precisa orar mais, juntos, como igreja, para que a igreja deseje um reavivamento como deseja respirar. É isso que precisamos. Orar mais juntos por isso. Orar como igreja. E é por isso que eu quero convocar o meu povo, a minha igreja, mesmo você que não é minha ovelha agora. Eu, como pastor, posso dizer, seu pastor, eu quero te convocar a orar mais. Orar mais todos os dias pela manhã e pela noite. Eu não vou determinar horário, mas sempre que você acordar e antes de dormir, sempre ore para Deus: Senhor, reaviva o teu povo. Senhor, como precisamos do ar para respirar, precisamos de reavivamento. Eu quero convocar você. A minha grande pergunta é: você está pronto para o reavivamento? Você está pronto para ver um movimento de uma igreja que ora? Está pronto para ver os resultados? Se o seu desejo é aceitar esse desafio da oração, eu vou pedir para você aí colocar nos comentários: pastor, eu aceito esse desafio. Pastor, eu quero estar pronto para o reavivamento. Pastor, eu aceito o desafio. Se você aceita, não só coloque nos comentários, mas ore aí comigo também. Feche seus olhos como você está e vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa mensagem hoje que traz despertamento para todos nós. Um despertamento para uma igreja que precisa orar mais em conjunto, uma igreja que precisa orar mais uns pelos outros, uma igreja que precisa ser mais unida em oração. O Senhor mesmo disse em Tua palavra e nos prometeu, e cremos nessa promessa, que se o Seu povo se unir e orar, o Senhor ouvirá do céu as nossas preces e sarará a nossa terra. É isso que precisamos. Nós precisamos que o Senhor ouça as nossas preces agora. Nós queremos reavivamento e queremos estar prontos para isso. Queremos começar a pedir por isso agora. E nos comprometemos, ó Deus, aceitando o desafio de orar pela manhã e pela noite por um reavivamento na igreja. Nós queremos, ó Deus, ver em Altamira, mas não só em Altamira, mas no Brasil inteiro, no mundo como um todo, uma igreja que, assim como lá na China vê os resultados acontecendo, os milagres acontecendo no meio do teu povo. É isso que vai fortalecer a nossa fé. Aumente a nossa fé em Ti depois que os milagres começarem a vir, bom Pai. Derrama a chuva de bênçãos sobre o teu povo, para que o teu povo unido possa ver as bênçãos e aumente a fé no Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor faça isso no meio do teu povo, pois oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu prometi então que no final eu ia trazer aqui alguns pedidos de pessoas que fizeram os pedidos depois. Deixa eu só dar uma olhadinha quem entrou depois. Pediu aí oração. A Priscila, lá de Juiz de Fora, pediu para que orasse pela família dela, pelo trabalho do Luiz Eduardo, seu marido. Aí o pessoal foi colocando os textos aí que eu pedi, foi dizendo amém quando eu pedi também. Este ano Deus já fez muitos milagres em um grupo de oração, a Leila dizendo aí. E eu sei, eu sou testemunha disso, viu, Leila? De fato, uma bênção ali naquele pequeno grupo. Joel capítulo 2, o pessoal citando aí, mencionando, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Nenhum despertamento começa sem oração. Oração, muita oração, de 4 a 6, né, como lá na igreja da China, muita oração, muito poder. Eu creio, eu quero estar pronta para o reavivamento, a Damires dizendo, eu aceito. Assim como almejamos respirar, devemos orar, mais almejando o reavivamento, amém.
O Lió dizendo aí, eu aceito. Deise dizendo, eu aceito reavivamento. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje nessa live, nesse culto de oração. Lembrando que nós estamos aqui, a Milena entrando aí também dizendo, aceito em nome de Jesus. Ela e o Menezes, um abraço para vocês aí também. Lembrando que todos os dias de culto nós sempre vamos ter nossas lives aqui. Nas quartas e nos domingos nós temos a live às 8 da noite. Aos sábados nós temos uma escola sabatina via Zoom e às 9h30 uma live aqui também no Facebook. Nós temos algumas séries, tá bom? Então, se você que está acompanhando aí nas quartas-feiras, a nossa série aqui nas quartas-feiras, na verdade nem era uma série, mas acabou virando uma série. A série é sobre o livro Ouse Pedir Mais, que eu mencionei lá no começo, você pode comprar, aconselho a leitura. No sábado pela manhã, a nossa série tem sido Aprendi na Quarentena. Nesse sábado é o último episódio, o quarto episódio dessa série. No sábado à tarde, às 6h30, também temos uma série, que é a série da Comunidade Sentir Mais, a série Fé em Xeque. Vamos ter o quarto episódio também. Ainda não é o último, mas é o quarto episódio. Nos domingos, também vamos ter o quarto episódio, o último episódio, nesse próximo domingo da série Vírus do Pecado. Você não perde por esperar também, tá bom? Tô vendo algumas pessoas aqui dizendo, eu aceito em nome de Jesus. A irmã Edileuza dizendo, a oração é o respirar da alma. Ellen White diz isso. A Edilene dizendo também, eu aceito. Amém, gente. Fico muito feliz que Deus tocou seu coração hoje. E entenda que se o povo de Deus se unir e orar mais, se unir em oração, nós vamos ver grandes resultados acontecendo. Quem crê nisso, diga amém. Amém, amém. Quero terminar então aqui dizendo para você que o Senhor te dê um restante de semana muito feliz. Eu espero ver você aqui sábado mais uma vez, tá bom? Deus te abençoe, te dê uma ótima noite. Nosso horário já está até passando aqui um pouquinho. Deus te dê uma ótima noite e um bom descanso na presença dele. Não se esqueça, hoje à noite, amanhã pela manhã, e aí vamos continuar todo dia pela manhã, pela noite. Quem aceitou o desafio aí sempre está orando pelo reavivamento da igreja. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite.